Boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito de Deus te ilumine. A palavra do Senhor diz, em Apocalipse, no capítulo 19 e no versículo 16, diz assim: E ele tem sobre a sua veste e sobre a sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor do Senhor. A palavra escrita com letra maiúscula: Rei dos Reis e Senhor do Senhor. E às vezes quando a gente vai assim como uma forma educada, falar assim, Senhor, aí as pessoas falam assim, Senhor está no céu, Rei, É interessante, Mas se a palavra diz Rei dos Reis e Senhor do Senhor, então é porque ele é o Rei maior. Ele é o Senhor maior. Então é porque existem senhores e existe rei. Senão não tinha o cabimento dessa palavra. E sabemos que no passado, lá no passado, começou com os povos estrangeiros, aqueles que não serviam ao Senhor, que serviam a outros deuses, tinham seus reis. E futuramente, do tempo mesmo de Jesus, o povo de Roma era império. Eles chamavam império. Imperador, havia o imperador. Mas a tradição passada era rei. E sabemos que Deus, na Babilônia, levantou rei Nabucodonosor, que foi um grande rei. Ele era um homem perverso, sim. Ele matava de forma covarde os seus inimigos, sim. Mas ele, no seu reinado, ele era um homem poderoso. Ele sabia reinar. Ele era valente de guerra. Deus levantou ele por conta do pecado de Israel. E ele foi próspero. E futuramente ele se converte ao Senhor. E Deus levanta homens como Salomão, que Deus deu o espírito da sabedoria a Salomão, e com a sabedoria que Deus deu a Salomão, ele se transformou nos maiores reis que já existiu. Deus levantou homens como Uzias, que foi um grande rei também, mas no futuro, depois de muitos anos, ele se desviou dos caminhos do Senhor, mas ele foi forte quando ele estava com o Senhor. E o próprio rei Davi da Mele, o rei Davi, que nós conhecemos, Davi é considerado os maiores reis que existiu, escolhido segundo a vontade de Deus. E quando a Bíblia fala segundo o coração, irmão, não é porque Davi tinha um coração igual ao de Deus, não. Para deixar claro, aproveitar esse vídeo, Davi não tinha um coração igual ao de Deus, não. Portanto, ele ora lá no Salmo 51, ó Deus, cria em mim um coração puro. Ou seja, ele não tinha o coração de Deus. Se ele tivesse o coração de Deus, ele não tinha pecado, ele não falhava. Quando a Bíblia fala, segundo o meu coração, é segundo a vontade de Deus. Ou seja, a Bíblia vai falar do apóstolo Paulo, quando ele estava falando aos homens de Deus que ele escolheu para a obra, como Barnabé, como Tito, Timóteo. Ele fala assim, escolhi a você, irmãos, segundo a vontade de Deus. Ou seja, segundo a vontade, não é que ele tinha um coração segundo, era um coração igual ao de Deus, não. É segundo a vontade. Então assim Deus levantou muitos homens, muitos reis. E esses homens foram homens de glórias, de vitórias, venciam batalhas, eles eram homens homenageados pelos seus povos, a quem eles governavam. E portanto até Salomão, sabendo que Davi era um grande rei, era estimado pelo seu povo, e ele falou, como é que eu vou agora liderar o povo de Israel se meu pai, ser como meu pai? Então ele foi, sacrificou a Deus, ele usou mais de 1000 sacrifícios, e Deus aparece para ele, pede o que tu queres, Salomão. Ele diz, eu quero sabedoria. Então Deus, só porque pediste sabedoria, pediste bem, te dou sabedoria, te dou paz com os inimigos. Ele foi, todo mundo sabemos quem foi Salomão. Então o rei é isso, que governava ao seu povo, que governava a sua cidade. E havia reis em várias cidades. Hoje em dia, o reinado agora é só lá
se eu não falha a memória, na Inglaterra. Acabou, muitos disso acabou. Reinado. Como eu falei aqui no vídeo, havia os imperadores em Roma. Então em Apocalipse fala Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Homens que foram, esse é o próprio Senhor Jesus, mas reis como foram homens privilegiados, homens que foram de história, têm passado, têm boas memórias, homens que foram vitoriosos nas suas batalhas, grandes reis que marcaram história. Mas aí vem Cristo, vem o Senhor Jesus, pregando o Evangelho, que veio da tribo de Judá, a única tribo que não se corrompeu, que não prostrou. Quando a Bíblia fala de prostituição, refere também a quando você se prostitui a ídolos. Você um dia conheceu a Deus, você um dia serviu a Deus e depois se desvia para idolatrar a imagem, idolatrar aquilo que não é Deus. Então Jesus vem trazendo o Evangelho, trazendo as boas novas, pregando. Ele veio da genealogia humana de Jesser, filho de Davi. Portanto, ele é chamado filho de Davi. Mas pela parte humana, porque a Bíblia fala que Deus se fez carne, assim em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor diz que quando o Senhor Jesus ele veio trazendo o Evangelho, pregando o Evangelho, ele é levado a Pilatos. Isso aí eu estava orando. Deus falou comigo orando. Eu orando, foi muito tremendo. Ele me deu uma pregação orando. A Bíblia diz que não podia matar o Senhor Jesus. Eles espancaram o Senhor Jesus na noite de quinta-feira. Eles falavam palavras duras ao Senhor Jesus. Eles torturaram mentalmente ao Senhor Jesus. Mas eles não podiam tirar a vida do Senhor Jesus. Então eles levaram até Pilatos, para poder Pilatos dar a ordem de execução. Só que Pilatos, ele não era do povo de Israel. Pilatos, ele era um romano. Ele acreditava nos seus deuses. Roma tem vários deuses na mente deles, como na Grécia, como outros lugares. Só que interessante que quando eles levam Jesus até Pilatos, Pilatos consegue ter um discernimento. Isso é muito forte, isso é muito forte. E Deus usa Pilatos. A Bíblia diz assim, ó, disse-lhe então Pilatos, levai vós e julga segundo a vossa lei. Ele fala, julga vocês. Disseram então os judeus, nós não é lícito matar homem algum. Eles não podiam, eles estavam seguindo o mandamento de Moisés. Eles queriam matar Jesus. Você vê como ele estava achando que estava fazendo certo. Portanto, senão eles já tinham matado a Jesus. Olha o que mostra a cegueira espiritual na vida da pessoa. Ó, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou novamente na sala do julgamento e chamou Jesus e disse, tu és o rei do judeu. Olha só, hein? Olha que coisa forte. Pilatos, um rei, um governador de Roma, ele não tinha nada, ele não tinha conhecimento do judaísmo. Ele não tinha conhecimento, muito menos das boas novas, do evangelho. Porque ainda até então não tinha as Sagradas Escrituras, o Novo Testamento. Jesus estava falando em palavra. Ele fala, tu és rei de judeus. Aí, o interessante é que Jesus vira para ele e fala assim, tu disseste essas coisas de ti, ou você está falando isso por conta da multidão? Aí Jesus jogou essa para ver. Será que Pilatos está me chamando de rei porque ele realmente acha que eu sou rei? Ou é porque ele está indo pela multidão que está falando que eu sou rei? Isso chamou a minha atenção também. Ele lançou essa para Pilatos. Assim, Deus está falando na nossa vida. Nós, de fato, reconhecemos eles como rei. De fato, Jesus, ele é rei da sua vida. E por quê você considera ele rei? De fato, ele tem sido rei na sua vida? Ou é um achismo? Você sabe que ele é rei, mas ele tem sido rei de fato na sua vida? Ele tem sido rei de fato na minha vida? Ele perguntou, tu está falando que eu sou rei por quê? Porque a multidão está falando, porque você realmente reconhece que eu sou rei?
Jesus jogou essa para Pilatos, é muito forte. Pilato respondeu, eu sou judeu? Aí ele tirou, eu sou judeu? Ou seja, eu sou algum filho de Deus? Eu sou da sua tribo? Eu sou do seu povo? Para saber isso, ele tirou dele da reta. A tua própria nação e os próprios sacerdotes entregaram a mim. E o que tu fizeste? Aí ele tirou dele da reta. É muito forte. Então Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Olha Jesus falando, o meu reino não é deste mundo. Quando Jesus fala que o meu reino não é deste mundo, ou seja, ele está falando, eu sou rei. Eu sou rei. Eu sou rei. Ele confirmou, eu sou rei. Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam. Assim como o povo, os servos de Davi lutavam com Davi. Davi tinha homens. Interessante que Davi, ele tinha 3 homens fortes que com uma lança matavam muitas pessoas, com uma lança. Davi tinha 30 homens próximos a ele. Jesus, quando orava, chamava 3. Olha só que coisa, que coincidência. Jesus tinha 3 que ele orava, que eram homens que estavam mais preparados espiritualmente. Mas agora o meu reino não é daqui. Ele segue dizendo. Disse-lhe então Pilatos, então tu és um rei. E Jesus respondeu e disse, tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci. Aí ele começa a falar, para isso eu nasci. E para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve minha voz. E ele vai e pergunta, o que é a verdade? A palavra vai falar, olha que coisa forte, que Pilatos começa a chamar Jesus de rei. Ele começa a afirmar, portanto, ele coloca, quando Jesus é crucificado, ele bota rei dos judeus. Ele estava convicto que Jesus era rei. Ele queria saber que verdade é essa que ele está falando. A verdade é o evangelho. É o evangelho da verdade. Que aquele que conhece o evangelho do Senhor, ele está salvo. Que pratica a verdade. Mas a Bíblia vai falar que Pilatos, ele diz assim, eles me entregaram a Jesus por conta da inveja. Aí que matou a Xará, isso que eu queria trazer. E Pilatos diz assim, eles trouxeram a Cristo até a mim por conta da inveja. Ou seja, o que dificultava os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os homens da lei, os saduceus e aqueles homens que praticavam, que entravam no templo para poder servir ao Senhor, de conseguir discernir que Cristo era o rei, era a inveja. O sentimento de inveja, o sentimento de orgulho, o sentimento de soberba, os sentimentos que não provêm de Deus, sentimento de ódio no coração, esse sentimento de não vou perdoar o que me fizeram, todo esse tipo de sentimento nos impede de reconhecer Cristo como o nosso rei. Aí as pessoas falam, não, mas Jesus é rei, mas você obedece a ele como é rei? Nós temos obedecido Jesus como rei? Se de fato Jesus é rei da sua vida, rei da nossa vida, então nós vamos obedecer a ele. Nós vamos fazer aquilo que ele nos manda. Porque o rei, ele manda, ele lidera. No passado, se ninguém obedecesse ao rei, era morto. Era morto. Tinha pena. Se a pessoa não tivesse obediente àquilo que era determinado, assim como na Babilônia. Quem não obedecia a Nabucodonosor era morto. Quem não obedecia a Faraó, que era o rei do Egito, para eles, era morto. Quem não obedecia a Davi, quem desrespeitava a sua lei, era punido. E a Jesus. Temos obedecido a Jesus e está aí o motivo de muitas mortes espirituais. As pessoas estão morrendo espiritual. Porque a palavra diz, eu não vim para condenar, eu vim para salvar, porque o mundo já está condenado, irmão. O mundo já está condenado. Mas Jesus Cristo tem sido o nosso rei, de fato.
A soberba, a inveja, a cegueira espiritual tem dificultado para as pessoas compreender que Jesus é o rei. Portanto, muitas pessoas estão colocando outros tipos de deuses como seu Senhor. Deuses de pau que não faz nada. Que não faz nada. O que ele faz por você? O que ele faz na sua vida? Colocado pessoas como seu rei. Há pessoas que falam com fé e dizem assim, eu dou a vida pelo meu filho. Tem que botar essa mesma fé em Cristo. Você vai crescer espiritualmente, se botar essa mesma determinação no Senhor. Tem colocado o Senhor Jesus como rei da nossa vida. Eu sempre lembro do ladrão da cruz. A Bíblia diz que havia 2 ladrões da cruz. Essa passagem também é um divisor de águas. Havia 2. Se a gente for esmiuçar os textos bíblicos, a Bíblia vai falar que os 2 zombaram de Cristo. Os 2 zombaram de Cristo. Os 2 estavam zombando. Porém, um disse assim, se tu és Cristo, se tu és mesmo o rei, então faça-me descer. Ou seja, ele queria a terra. Muitas pessoas querem a terra. Muitas pessoas buscam o rei, o salvador, para buscar bênção, para buscar porta de emprego, para buscar vaga, para buscar benefício, mas não quer obedecer a sua palavra. Então busca, então está fazendo como o ladrão da cruz. Se tu és Cristo, se tu és rei, então nos faça descer. Ou seja, muitos estão buscando a terra, eles querem as coisas da terra. Porém, o outro ladrão, a Bíblia chama de malfeitor, e a Bíblia diz que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir. E o diabo é ladrão. Aquele homem tinha o espírito do diabo, porque ele roubava. Imagina o prejuízo que aquele homem fez à sociedade. Imagina o prejuízo que aquele homem fez à sociedade. E quando uma pessoa rouba, a maioria das pessoas fala assim, tem que matar, tem que morrer. Mas Jesus não falou isso não. É difícil ser como Cristo. A gente tem que se consagrar para chegar a esse nível espiritual. E Jesus, zombado pelos 2 ladrões, pelos 2. Ele foi zombado pelos 2. Ele respira fundo. Os pregos estavam sobre o seu pulso. Tinha pouca respiração naquele momento. Ele estava como um homem. Os pregos sobre os seus pés. O pouco de fôlego de vida que Cristo tinha, ele puxa e diz assim, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E quando ele ora, aí que tem o poder da oração. Quando ele ora, a escama que estava sobre o ladrão caiu. Só que o coração do outro ladrão estava muito duro. Portanto, Pilatos fala, por conta da inveja, eles entregaram a Cristo, ou seja, por conta do coração endurecido, eles não conseguiram perceber que Jesus era rei. Então eles entregaram a Jesus, eles traíram Jesus, eles espancaram Jesus. Outra coisa, Judas não chamava Jesus de Senhor, ele falava mestre. É interessante, ele não falava Jesus de Senhor, ele falava mestre. Ele nunca considerou Jesus como Senhor. Então quando Jesus ele ora e fala, Pai, perdoa, ali no mundo espiritual cai a escama do ladrão. Ele olha aquilo ali, quando ele percebe aquilo, ele fala para o outro ladrão do outro lado e fala assim, gestas, ele está orando por nós. Olha só, olha o que a oração fez. Meu Deus, é tremenda a palavra de Deus. Ele está orando por nós, gestas. Aí, olha só em que quer reconhecer como Jesus é o nosso Senhor e nosso Rei. Ele diz assim, gestas, nós merecemos estar aqui, porém ele não. Porque nada ele fez, ele não fez nada para estar aqui. Então ele discerniu, Jesus está ali inocente. Quando a escama cai de nossos olhos, quando a cegueira espiritual cai dos nossos olhos, nós conseguir discernir o que Pilatos perguntou a Jesus. O que é a verdade? Jesus falou só a verdade. Só a verdade, irmão, vai te revelar. Só a verdade. Para você buscar a verdade, nós temos que abrir o coração para Cristo.
Porque senão nós vamos ser enganados por religião. Nós vamos ser enganados. Gente, presta atenção, meu Deus, que o Espírito Santo esteja falando. A Bíblia diz que quem levou Jesus para ser crucificado eram homens que vestiam, meu Deus, eles vestiam roupas de sacerdote. Jesus morreu por religiosos. Religiosos levaram ele para a cruz. Jesus não veio pregar religião. As pessoas se enganam, elas falam assim, que religião você é? Eu não sou de religião, não, eu sou de Cristo. Eu sou do Evangelho. Eu vivo a minha vida espiritual baseado na palavra, não em pessoas que falam, mas aquilo que está escrito. A Bíblia vai falar da igreja de Bereia. A igreja de Bereia, quando era pregado naquela igreja, eles abriam a Bíblia assim, para ver se o pastor está falando a verdade. Parei. Aí eles consultavam. Aí eles não estavam enganados, eles conseguiam ter a verdade. Então, quando o Senhor Jesus, ele ora, ele prega, ele fala naquele momento ali, Pai, perdoa, a escama de um cai e ele consegue discernir. Nós merecemos estar aqui, ele não. Aí ele olha para Cristo, olha que coisa forte, Jesus não tinha falado mais nada com ele, Jesus só orou. Ele olha para Cristo naquele momento e fala assim, ele fala assim, mestre, ele chama Jesus de mestre. Aí quando primeiro ele chama de mestre, como Judas chamava. Aí ele fala assim, quando entrares no teu reino, aí matou. Ele diz assim, tu és rei. Quando entrares no teu reino, ele chamou Jesus de rei. Ele considerou Jesus de rei. Quando entrares no teu reino, lembra-se de mim. Aí ele pede para lembrar. Quando ele está ali, aí ele fala assim, nós merecemos isso, ele não. Ou seja, quando nós se arrependemos dos nossos pecados, o próprio Espírito Santo testifica em nós, e nós conseguimos discernir que quem merece o inferno somos nós. Nós merecemos ser punidos, mas pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, nós somos salvos. Então ele reconhece, fala assim, nós merecemos. Então ele diz, ele orou ali, ele fala assim, eu mereço isso, eu mereço estar aqui, mas quando o Senhor for para o teu reino, lembra de mim, tu és rei. Aí Jesus olha para ele e fala, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então ele foi salvo, Jesus salvou aquele ladrão. Então há chance ainda para a sua vida, há chance. Mas como eu sempre venho falando, não cai nessa que depois que morrer que tem chance, que não tem não. A chance para aquele ladrão foi em vida. Se ele tivesse morrido naquele momento ali, tinha acabado para ele, acabado. Mas ele se arrependeu ainda em vida, ele se despertou ainda em vida. E assim, o Senhor Jesus Cristo tem levantado pessoas para levar a palavra. Interessante que quando Jesus ele pregava o evangelho, ele chegava para os religiosos, para as pessoas também que estavam passando por dificuldade, as pessoas que estavam endemoniadas, as pessoas que estavam vivendo uma vida de sofrimento. Ele chegava e falava assim, arrependa vós, porque é chegada o reino do céu. Ou seja, o reino do céu, há um rei. Então esse rei tem que reinar na sua vida, irmão, e tem que reinar na minha vida. Então quando ele fala assim, é chegado a vós, é chegado a mim o reino do céu, então ele está dizendo que o reino do céu chegou à terra, nos mostrando que o reino do céu não começa depois que morremos, depois que descemos à sepultura. Não, o reino do céu começa agora. E Jesus agora, como ele veio como cordeiro, ele voltou para o trono, ele está agora no seu trono, reinando. Mas a palavra do Senhor diz, assim como escrito está em Apocalipse, capítulo 19, no versículo 10, se não fala a memória, ele fala que estava sobre a sua coxa, sobre o manto, escrito, Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Ele está reinando. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus voltará agora. Para o povo de Israel, o rei dele é o Senhor, como é o nosso Senhor, mas eles creem ainda no Messias que vai vir. E o que faz do povo de Israel diferente de nós é a promessa que Deus fez a Abraão. Deus prometeu a Abraão uma aliança.
E ele não tinha por quem jurar. A Bíblia diz assim, ele não tendo por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Então a Bíblia diz, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele não vai quebrar o juramento. O povo de Israel está sobre a lei do primeiro pacto. Porém nós não, nós recebemos de Cristo. Porque Cristo para eles é como um profeta, eles não creram. Eles creem ainda no que o Cristo vai voltar. E nós, vai vir, nós cremos que Cristo voltará. E a Bíblia diz que ele voltará ao piscar. Lá em Tessalonicenses, a Bíblia fala que é como um piscar. Aquele que tiver em Cristo será glorificado. E Jesus, ele diz assim, como um raio que vem do ocidente ao oriente, ele virá, tomará a igreja. Vai ser um piscar de olhos, irmão, vai ser rápido. E aqueles que tiverem em Cristo reinarão com ele. Mas cremos, eu particularmente, esmiuçando as Sagradas Escrituras, eu tenho meu devocional, não abro mão do meu devocional. Eu tiro 3 horas para estar orando por dia. Eu tiro meu tempo de meditação na palavra. Eu estou passando para você, se você quer ter uma vida espiritual, eu entrego meu dízimo de oração 3 horas por dia. Quando Jesus diz que nós reinaremos com ele, isso aí já é uma coisa minha, cada um tem uma interpretação. Ele está falando agora. Ele não está falando depois que ele vier que nós vamos reinar com ele, não. O crente reina aqui. Quando você se entrega para o Senhor Jesus Cristo, quando você recebe o Espírito Santo, você não é mais vítima. A Bíblia diz assim, em Cristo somos mais do que vencedor. Então o Espírito que ressuscitou Jesus, ele está no crente. Então se o Espírito que ressuscitou Jesus, não há fracasso, não há derrota. E se na nossa vida há tristeza, se na nossa vida há fracasso, há decepção, é por conta dos erros nossos. Não, Deus não tem nada a ver com isso. É por conta de uma falha nossa. Então eu creio que Deus, quando ele fala que nós reinaremos com ele, é hoje, é agora. Porque ele mesmo disse, é chegado a vós o reino do céu. Então já chegou 2000 anos atrás o reino do Senhor. Mas para aquele que crê, que se arrependa dos seus pecados e confessa a ele como seu Senhor, como o Rei dos Reis, como o único Salvador. A palavra do Senhor diz, lá em Romanos, no capítulo 10, diz assim, se você crer no coração para a justiça, crer no coração para a justiça, e confessar com a boca que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e é Filho de Deus, você será salvo. E no versículo 12 diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a gente tem que se voltar para Deus agora, gente. Se despertar para a salvação agora. O Senhor Jesus, ele quer salvar a sua alma. Mas só que, infelizmente, como eu sempre falo, a religião, infelizmente, a religião, por trás da religião, irmão, está Satanás. Por trás da religião está o demônio. Por que eu falo isso? Porque a religião, ela fez assim, ela separou. Aí existe testemunha de Jeová. Aí existe adventista. Aí existe espiritismo. Aí existe muitos tipos de religião. Se você for puxar o fundamento bíblico, está tudo errado do que Jesus ensinou. Aí eles tiram nessas religiões, tipo, vou dar um exemplo, o espiritismo. Eles tiram assim, mas só que nós fazemos ajuda aos pobres. Nós fazemos, como é que é a palavra certa? Caridade, fazemos caridade ao pobre. Mas não adianta nada a gente fazer caridade se a gente não crê em Cristo como o único Salvador. Aí tem sobre o espírito familiares, como eu disse sobre o outro vídeo. Aí tem outras religiões que creem numa coisa que é totalmente errôneo com aquilo que Cristo ensina na palavra. É outros que creem em batismo de não sei o que, é batismo de morto. Não, irmão. Se desperta para o Evangelho. Jesus veio pregar o Evangelho. O Evangelho simboliza as boas novas, não religião. Vamos se afastar, repreender esse espírito que age na religião, que está ceifando as pessoas, cegando as pessoas, e buscar o único Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, que é Jesus.
Jesus, ele mesmo disse, o meu reino não é desse mundo. Se a gente for meditar na palavra do Senhor, a Bíblia diz que Deus criou o céu e a terra. Como é que Deus não é desse mundo? Ou seja, por conta do nosso pecado, fomos separados. Então esse mundo já não pertence mais ao Senhor. E Deus, através de nós, está reinando aqui. A palavra do Senhor diz que o próprio apóstolo João, lá em Apocalipse, que escreve, ele mesmo inspirado por Cristo, escreve Rei dos Reis, Senhor do Senhor, já no versículo 20, ele diz assim, eis que vejo o trono branco, ou seja, ele viu o trono do Senhor Jesus. E a Bíblia fala assim, e aquele que estava assentado no trono, ele segue dizendo, e os céus e a terra fugirão, ou seja, será destruído, será consumido, e haverá novo céu e uma nova terra, para aqueles que tiver no Senhor Jesus, estiver em Cristo. Então, independente da vida que você esteja vivendo, independente da situação que você possa estar passando, talvez você fale assim, rapaz, a vida que eu vivo é diferente, é difícil de largar, não é? Se você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, você consegue ser liberto. Você consegue ser liberto. Há libertação de todos os tipos. Na Bíblia relata prostitutas que foram salvas. Teve muitas pessoas que foram libertas. Lembra de Raabe, uma prostituta que se arrependeu e fez parte da genealogia de Cristo. Ela é uma das 3 mulheres que faz parte da genealogia de Cristo. Se arrependeram, uma prostituta. Agora imagina, dificuldade daquela mulher. Naquela época era mais difícil. Hoje, querendo ou não, acaba sendo até ostentação, a rede social aí, os pessoal ainda zomba, ainda vira ainda destaque. Mas naquela época era mais difícil. Naquela época, para largar, se você fumasse uma maconha, você era tido como um assassino. Quem é daquela época sabe o que eu estou falando. Hoje já virou light, hoje as pessoas estão ostentando as drogas. Mas há a possibilidade de você sair. Independente do pecado, independente da situação que você esteja vivendo. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, se você confessar Jesus como seu Senhor, como seu Rei, como seu Salvador, Ele salva. A graça do Senhor, Ele se manifesta na sua vida, irmão. Então desperta para o Senhor. Eu sempre falo, eu sou uma pessoa limitada. Nós, seres humanos, somos limitados. Então nós temos que consagrar para o Espírito de Deus falar através de nossos lábios. Aquilo que eu não consegui alcançar aí Paulo diz, o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis, ele fala. E que Deus ele tenha falado na sua vida, que o Espírito Santo tenha falado. Desperta para o Senhor, não ignora a palavra do Senhor não. Você é uma pessoa importante para o Senhor, você é uma importante. Só que o mesmo amor, a mesma força, a mesma determinação que Jesus Cristo, ele deu para salvar a sua alma, infelizmente Satanás ele também está colocando. Porque Satanás, ele sabe que ele não tem mais chance da salvação. E nós sabemos que o inferno ele não foi feito para nós, ele foi feito para o Satanás. Mas aqueles que tiver desobediente à palavra do Senhor, aqueles que não confessar Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, esse não será salvo. E quando eu estou aproveitando, eu vim para trazer uma coisa, estou aproveitando e Deus está me dando para poder falar outra coisa. Quando uma coisa que as pessoas falam, eu vou aproveitar e vou falar nesse vídeo. Eu estava falando com uma irmã, evangelizando uma pessoa até aqui na minha rua. As pessoas falam assim, nós não devemos julgar, não pode julgar. Temos que entender o que significa julgar. O apóstolo Paulo, ele diz, está lá em Timóteo, quando uma pessoa pecar, quando uma pessoa errar, repreenda essa pessoa na frente de todos, para que todos que estão ouvindo aquela repreensão, ele se santifique. Ou seja, ele repreendeu aquele fulano na frente de todo mundo, então nós vamos agora prestar atenção para não pecar. Quando a Bíblia diz não julgar, é julgar o que significa não julgar? Digamos que você está servindo a Deus, você cai na fé, aí eu vou lá e aponto o dedo para você. Aí, tá vendo? Isso é julgar. Mas quando a Bíblia fala não julgueis, é no sentido de que a palavra do Senhor está escrita. Ela está escrita. Aqui tem os mandamentos que falam, não vai entrar.
tá escrito aqui vários tipos de pecados que a pessoa não vai entrar. Eu posso aqui chegar aqui e falar para vocês que estão assistindo. Mas o que Jesus ele nos ensinou, o que Deus ele revelou a Moisés, que é o Antigo Testamento, ao profeta Jeremias, a Isaías, ao Novo Testamento, o apóstolo Paulo que escreveu a maior parte do Novo Testamento, Pedro também que escreveu também as cartas. O que Deus ele fala está aqui. Porém, a Bíblia ela não vai falar sozinha, se ninguém vir aqui e falar. Então, o que o homem de Deus ele faz? A pessoa que entregou a vida para Jesus. Nós falamos aquilo que Deus já determinou na palavra. Então, quando eu prego às pessoas o pecado, quando eu falo do Senhor Jesus para as pessoas, se continuar assim, vai para o inferno. Se continuar assim, não é eu não desejo jamais. E se um crente deseja que o outro vá para o inferno, essa pessoa está ruim espiritualmente. A gente tem que pregar o que está escrito aqui para a pessoa se despertar. Eu estava falando hoje, a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo ele diz assim, ó, como é que crerão? Como é que crerão se não tem quem pregue? Como é que enviarão? Como é que eles vão pregar se não tem quem envie? Paulo fala isso na sua carta. Ou seja, tem poucas pessoas que pregam, mas hoje, graças ao Senhor, temos a internet para poder levar a palavra. Quando Deus ele levanta pessoas, as pessoas vai na rua, pregam, como eu tenho feito também. Então assim, o homem de Deus, o pregador, o irmão, ele prega aquilo que Jesus já escreveu na palavra. Então isso não é julgar, isso é trazer a revelação para você se despertar para a fé. Então nós repetimos o que Deus já escreveu, o que está escrito na Bíblia. Então isso não é julgar. Julgar é apontar erro, ficar falando, criticando. Não, a gente tem que levar a palavra até você para que você abra os olhos e se desperte, irmão. Irmão, o que Deus preparou para você lá não se compara com esse mundo, não. Às vezes você já ouviu falar assim, mas esse mundo aqui. Não, mas se você ouvir, se o Espírito Santo falar dentro da sua alma o que Deus preparou para você, se você conseguir olhar dentro do céu, um segundo, você larga tudo. Nada aqui te interessa mais. Então se desperta para o Senhor. Coloque o Senhor Jesus como o Salvador da sua alma, que muito Ele fará na sua vida. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo tenha falado na alma de vocês, no espírito de vocês, em nome de Jesus Cristo.